Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Começa daí. Quando o STF começa a falar que o investigado ou réu preso na Lava Jato foi torturado para dar uma delação, e no caso do Bolsonaro não, já é um ato atentatório aos direitos e liberdades fundamentais em razão de discriminação. Você está achando ruim no chat? Vá ler. Ah, eu não sei ler. Azar o seu. O que diz a Constituição brasileira, alemão? A Constituição brasileira diz o seguinte, joga aí o artigo 5º, famoso artigo 5º, alemão. O artigo 5º da Constituição diz o seguinte, inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Começa daí. Quando o STF começa a falar que o investigado ou réu preso na Lava Jato foi torturado para dar uma delação, e no caso do Bolsonaro não, já é um ato atentatório aos direitos e liberdades fundamentais em razão de discriminação. Artigo 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E esses dois últimos são os mais importantes, inciso 43 e 44. 43, ela reconhece a existência da anistia, que é o esquecimento, do indulto, que é o perdão, e da graça, que é um favor pessoal do presidente. E ela diz que anistia, indulto e graça só não se aplicam a 4 casos: tráfico de drogas, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Que são crimes hediondos? Crimes hediondos são os crimes que a lei de crimes hediondos diz que são crimes hediondos. Por exemplo, o homicídio qualificado, o estupro. Mas é a lei de crimes hediondos que diz quais são os crimes hediondos. De maneira que, se a Constituição quisesse que os crimes contra o Estado Democrático de Direito fossem inalcançáveis por anistia, indulto ou graça, ela teria os colocado no inciso 43 do artigo 5º. Mas não fez. Colocou no inciso 44. Põe de novo o que você acabou de colocar, alemão. Inciso 44 do artigo 5º. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e democrática, e a democracia. Ora, o que quer dizer isso? Que crimes contra o Estado democrático são imprescritíveis e inafiançáveis. Mas, diferentemente daqueles do inciso 43, eles podem receber anistia, graça ou indulto. É a Constituição que diz, não tem cláusula implícita. A única cláusula implícita é esta cláusula aqui, que o senhor quer colocar no brasileiro analfabeto. Me perdoe, mas é verdade. Porque está escrito. E o direito penal não admite cláusula implícita. O senhor sabe, porque o senhor é ministro do STF. O senhor aceitou esse cargo. E tem mais, Flávio Dino. Constituição, artigo 48, alemão. A Constituição, no artigo 48, diz que a anistia é matéria de competência privativa do Congresso Nacional. Pelo que eu saiba, o senhor, quando foi para o Supremo, deixou o Congresso Nacional. Então o senhor não tem nada a ver com isso. E, por fim, o artigo 3º da Constituição diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e segura essa. E quaisquer outras formas de discriminação. Discriminar alguém por conta de ideologia política é rechaçado pela Constituição. Logo, uma anistia só seria inconstitucional aqui se ela fosse excluída por razões políticas. Então, meu caro Dino, o que o senhor diz não tem valor constitucional, além do senhor prejulgar. Então, além de já ser um sujeito impedido para julgar o Bolsonaro na narrativa do golpe,
Vossa Excelência, se é que eu não gosto de chamar de excelência quem não é excelente, mas vamos lá pelo protocolo, Vossa Excelência acaba de se impedir para julgar uma eventual ação de inconstitucionalidade da anistia, né, Holliday? Exatamente. E mais do que isso, né? Me parece... Pesado isso, né? Pesado isso aí. Me parece que aí uma tentativa, na verdade, de constranger o Congresso Nacional, né? Porque já é comum, infelizmente, no Brasil, os ministros falarem fora dos autos, adiantarem os seus votos sobre matérias que ainda não chegaram lá. Mas o que Flávio Dino está tentando dizer ao Centrão, inclusive a você, Pavinato, que ajuda a formular esse texto, que ele está dizendo olha, vocês que estão escrevendo o texto da anistia, vocês que estão articulando em prol da anistia, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, o que vai acontecer, traduzindo aí a frase de Dino, ele está dizendo, o que vai acontecer vocês vão aprovar na Câmara, vocês podem até aprovar no Senado, vocês podem até derrubar o veto do Lula. Mas o PT, ou o PSOL, ou seja lá qual for o partido, vai trazer esta questão para o Supremo. E quando aqui chegar, o que eu e meus colegas diremos é isto. Estes crimes são insuscetíveis de anistia. E aí a questão que fica como o Congresso reage diante disso. Porque perceba, não é qualquer coisa. Não é que há uma proposta em discussão que precisa de poucos votos. Não. A anistia, se ela vier a ser aprovada, será aprovada por uma larga margem. Já estamos contando, inclusive, com o veto do presidente da República. Ou seja, um veto seria derrubado. E ainda assim, com a palavra final do Congresso, que são representantes direto do povo, um ministro do Supremo está dizendo claramente que esta anistia seria derrubada, seria considerada inconstitucional, mesmo que a Constituição não diga isso diretamente. Aliás, pelo contrário, deixe claro que estes crimes poderiam sim ser passíveis de anistia. São muitos assuntos para se comentar no dia só, afinal de contas o Brasil a cada 20 segundos, tudo, absolutamente tudo muda. Flávio Dino tirou o sarro do Mickey, Alexandre de Moraes tirou o sarro do Pateta, o Ventura lá em Portugal, do Chega, né, o líder da oposição, já propôs que Alexandre de Moraes não possa mais entrar em Portugal, o que pode impactar a sua entrada na Europa, que vale lembrar, Portugal faz parte da comunidade da União Europeia, e isso vai gerar um grande celeuma. E se Alexandre for proibido, será que os outros ministros também serão? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.